quarta-feira da Sagrada Família, estamos em véspera de feriado, né? Mas nos preparando para esse feriado prolongado, estar aqui abastecido pela palavra de Deus, isso é importante, tá bom? Nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo é o 15. Evangelho de Mateus, capítulo é o 15. Em o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma fé grande. Pastor, existe tamanho de fé? Sim, existem tamanhos de fé. Quanto mais você se aplicar a buscar Deus, maior vai ser a sua fé. Quando o medo bate, o Senhor ele nos chama a atenção. Ó, homem de pequena fé, não é assim? O homem aqui não vai para homem e para mulher, no sentido generalizado. E quando a nossa fé ela vai crescendo, à medida que ela vai crescendo, e nós vamos andando com Deus, confiando no Senhor, colocando ela em ação, o Senhor nos mostra que grande é a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pelo menos um pouquinho de fé a gente precisa ter. Amém? O ideal é que vá aumentando a medida, a estatura, até alcançar Cristo. E aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo é o 21, nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher cananeia. Nós vamos ver que essa mulher, Deus nos mostra aqui, irmãos, antes da gente começar o texto, grandes lições de fé. Por quê? Porque Deus mostra que muitas coisas não acontecem no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus se tornou um povo religioso. Vão lá, cumprem suas práticas, seus ritos, mas por dentro não absorvem mais a verdadeira fé. E essa mulher aqui, essa mulher cananeia, era de um povo perverso, era um povo bravo, era um povo que perseguia os cristãos. Mas pastor, por que Jesus, então, como nós vamos ver aqui, operou na vida de uma mulher que nem era do povo de Deus? Uma mulher que nem era da igreja, vamos botar assim nos dias de hoje, né? Nem da igreja era. Por que Deus operou através de Jesus um milagre tão grande na vida dessa mulher? Porque a diferença, irmãos, em muitos que estão dentro da casa de Deus, e muitos que estão se achegando a Deus, é o nível de confiança que a pessoa exerce. Às vezes ela vai estar 20, 30, 40 anos dentro da igreja e não ser tocada. Mas às vezes um que chega a primeira vez já abre o coração para aquilo que está escutando, que a fé é assim. A fé não tem como eu chegar para você e falar, irmão, irmã, vem cá que eu vou orar para Deus aumentar a sua fé, ou eu vou orar para você ter fé. Isso não existe. A fé ela vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Só que não é ouvir de você sentar e vir para um culto e ouvir. É isso que muita gente não entende. Ouvir é dar atenção àquela palavra que Jesus está ministrando ao teu coração, que aquela palavra tem que acender alguma coisa aqui dentro, irmãos. Tem que acender um desejo de mudança de vida, um desejo de ser curado, um desejo de ser restaurado. Tem que mexer alguma coisa. Isso mostra que a fé ela já está operando. E aí quando você sente algo dentro, não, eu quero mudar de vida. Não, eu quero essa palavra que Jesus me falou, eu quero essa promessa, quero viver esse milagre, quero esse livramento. Isso aí a fé já é em ação. Amém? Ela já está trabalhando no seu interior. E aí você ouve a palavra, aquilo confirma aquele desejo, e aí você vai lá e determina. E você colocar a fé em ação. Você está agradando a Deus. Mas se você ouve, gosta, mas não faz nada para mudar aquilo, a fé sem obras é totalmente o quê? Morta. E tem muito religioso, irmãos, tem muito filho de Deus que está com a fé morta. Você vê o desânimo que anda no povo de Deus, né? Quantos que buscavam o Senhor, não vê a hora de um culto começar, de dar a hora do culto, entrar na casa de Deus hoje em dia. Às vezes você faz 2, 3 cultos por dia, tem igreja que tem até mais. E às vezes não vem para o Senhor. A porta da casa de Deus, a porta do templo está aberta, mas a pessoa, ela não está dando ouvidos àquela palavra que pode mudar a vida dela, que pode transformar a família, restaurar o que se está quebrado. Quantos casamentos? Hoje eu vi um testemunho tão bonito, antes da gente entrar aqui na palavra, né?
um casal, casado há um tempo, tinha uma filha de 10 anos, e de repente o marido virou a cabeça. Conheci uma moça mais nova, saiu de casa, a mulher ficou muito magoada, com toda a razão, queria ver ele morto, queria ver ele todo arrebentado, não quero esse homem nem mais pintar de ouro, para mim que morra, para o inferno, sabe? A pessoa vai estar magoada com tudo que ela deseja, Só que aí uma vizinha convidou ela para ir na igreja. Fulano, vamos na igreja, não está fazendo nada. Ela assistiu um culto e ela sentou. Quando ela chegou na igreja, levou a filha de 10 anos, a menina não quis ir para a escolinha, ela ficou no salão da igreja. E aí a pastora pregando, falando de família, reunião de família e tal. Aquela menina deu ouvidos. A mãe não. A mãe ficava com a cara empurrada na igreja. Mas a filha de 10 anos deu ouvidos. Então toda noite a menininha orava: Senhor, se a palavra daquela pastora é verdadeira, eu quero meu pai de volta dentro de casa, da minha família unida. Porque a pastora pregou que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então eu não aceito que a mãe separe meu pai da minha mãe, não. Mas eu orava sozinha, não falava nada com a mãe. Chegava na outra semana: Fulano, vamos para a igreja? Não sei. Aí a menininha: não, mãe, vamos sim. Mas você nem foi para a escolinha, não fez amiguinhos? Não, mas eu quero ir. Olha a fé de uma criança, irmãos. Olha só. E a menina começou a ir, impulsionando a mãe: vamos, mãe, vamos, mãe. Aí teve um dia que era o dia do pai ficar com ela. Já estava numa certa papelada de divórcio. Era o dia do pai ficar com ela. Ela falou assim: pai, olha, vai ter uma campanha especial lá na igreja, e eu sei que é o meu dia de ficar com o senhor, mas se o senhor me ama mesmo, vamos comigo para a igreja. E aí ele aceitou. Ele aceitou. Acabava o culto, nós vamos embora, já leva as suas coisas, tá bom? E quando ele ia buscar ela na casa da mãe, ela falava: já recebe seu pai na porta, não quero nem ver a cara dele. Se eu ver, eu mato ele. E aí foi. Sentou a mãe, a menininha, e ela botou uma Bíblia, e o pai chegou lá na metade do culto. E aí a pastora pregando e tal. E aí, na hora da oração, a pastora começou a orar: que Deus me ama, nos separa, esse demônio, não sei o quê. Fazendo aquela oração forte, o pai continuou a menina: passa pra cá. Aí eu: opa, estou orando. Passa pra cá. Aí tirou a menininha do lugar dela e ficou do lado da mãe, abraçou a mãe, pediu perdão, e Deus restaurou aquela família. A mãe conseguiu liberar perdão, e a filha deu um grito no meio da igreja: glória a Deus! Aí depois a menininha contando testemunho: orava pelo meu pai e pela minha mãe todo dia. Minha mãe nem sabia. Mas olha a fé, olha a simplicidade, com a fé de uma criança que nem tinha tanto contato, está começando aí. Mas tudo é isso aqui, quando a gente dá ouvidos que Jesus está falando. Palavra deu no coração, eu vou em busca desse Deus que muda histórias. Foi o que aconteceu com essa mulher cananeia. Vamos entrar aqui, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ou seja, que era de um povo perverso, de um povo que não temia a Deus, de um povo que perseguia os servos de Deus, eis que uma mulher cananeia, versículo 22, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: preste atenção nisso aqui, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Uma pessoa que tem demônio, ela está sem o quê? Sem Jesus. Amém? Uma pessoa que vem para fazer mal para os outros, para fazer mal para si mesma, ela não tem Deus. Então essa mulher também não tinha vínculo com o Senhor, mas ela ouviu falar que Jesus expulsava demônios. Ela entendeu que era um demônio que estava na vida da filha dela. Vai saber o que esse demônio fazia. Se fazia ela se prostituir, se machucar. Sei que a situação era terrível. Que essa mulher deixou as tradições dela, os credos dela, o ritmo de vida que tinha o povo dela para correr atrás de Jesus. Quando a pessoa quer algo, ela vai atrás. Ela não quer nem saber o que vão falar. Nossa, você, igual o seu povo que perseguiu o povo dele para buscar ajuda, ele vai te negar. Deus não vai te ouvir. Quantas
muitos anos. Não vai acontecer nada. E a pessoa dá ouvidos àquilo que ela está ouvindo de outra pessoa. Ela não está ouvindo aquilo que Deus está falando. Mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E a fé vem por onde? Não é de ouvir a palavra? Jesus não é a palavra? Em algum momento alguém falou, olha, tem um homem que está passando por aí, que ele cura pessoas. Então ela deve ter dado o quê? Atenção. Falaram que esse homem também pega as pessoas lá perturbadas, que tem espírito maligno, e liberta essas pessoas. Com certeza deve ter chegado aos ouvidos dela algum caso semelhante ao da filha. Bom, se curou a filha do outro, pode curar a minha também. Esse é o tipo de fé que a gente tem que ter. Não é que a gente está com inveja de alguém, que Deus fez a obra na vida de alguém. Se finalmente falou, pode fazer na minha. Não, mas é uma maneira de crer. Poxa, a pessoa tem um problema semelhante ao meu. Se ela foi curada, se ela foi liberta, se o casamento restaurou, por que não Deus não pode fazer na minha vida? Essa fé que Deus quer. Que você já chegue na presença dele, entendendo que só ele pode mudar uma coisa. Mas se você chegar, eu vim na igreja, né, pastor? Mas você sabe, né? O negócio está tão amarrado, está tão difícil. Isso aí não é fé. Isso aí é dúvida. Isso desagrada o Senhor. Se você vai a alguém pedir alguma coisa, você tem que confiar que aquela pessoa pode te ajudar. Senão é melhor nem ir. Mas aquela mulher não, ela foi porque ela confiava. Vou largar tudo, eu vou correr atrás desse Jesus. Mas olha o detalhe aqui, irmãos. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Essa mulher está gritando atrás dele, reconhecendo que ele é Jesus. Ô Jesus, filho de Davi, era uma linhagem poderosa. Quando fala filho de Davi, era uma linhagem poderosa. Então essa mulher reconhecia que Jesus tinha o quê? Poder. Amém? Ele era uma autoridade, ele tinha poder. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Imagina a mulher gritando atrás: Jesus, socorro, pelo amor de Deus, minha filha está endemoniada, está fazendo tudo de errado. Né? Hoje pode ser uma mãe dizendo: Senhor, olha para o meu filho que está lá nas drogas, olha para o meu filho que está lá bebendo com os amigos, se perdendo, uma filha que está se prostituindo, o casamento de um filho que houve separação, que houve algum problema, é um membro da família que está doente, que está sofrendo nas mãos do diabo, seja o que for. Ela foi correndo atrás. E aí, olha o detalhe. E os seus discípulos, ainda no 23, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, parafraseando para você: Jesus, além de ser uma mulher, gritando atrás da gente, ela nem entra no nosso corpo, nem entra no nosso meio. Olha que vergonha, Jesus, está todo mundo olhando para a gente. Você acha que quem mesmo quer ter um milagre vai se importar com vergonha, irmãos? Você acha mesmo? Você acha que Jesus está se importando com o que as pessoas vão dizer? Tem gente que passa ali na rua, né? A gente está aqui no culto, eu estou aqui pregando. Eu já ouvi isso dentro da igreja. Nossa, tão nova, em vez de estar aproveitando a vida, está socada dentro da igreja. Porque as pessoas, quando nos veem buscando ao Deus do invisível, elas acham que a gente está perdendo tempo. Sério. As pessoas olham lá, um monte de fã de pastor. Aí eles começam falando, né? Lá, tudo está enchendo o bolso do pastor, igreja ladrão, tudo é ladrão na igreja, fica enganando as pessoas, fica pagando para outros contar milagre para dizer que na igreja tem milagre. Não, tudo isso a gente ouve. Mas só quem já sentiu fome sabe o valor de um pedaço de pão, irmãos. Só quem já esteve doente sabe o valor de uma cura. Somente essas pessoas sabem. E por que eu estou pregando o evangelho? Porque um dia eu estive doente, eu sei o valor da cura, irmãos. Eu sei o quanto Jesus pagou o preço para que eu tomasse posse, fosse curado, um dia levantasse do leito dos mortos. Mas as pessoas não entendem isso. Por quê? Porque elas não estão se dando conta das necessidades que têm. Quem tem necessidade e entende que Jesus pode fazer, vem mesmo. E tem que vir, irmão, certinho. Você
pessoas ainda não entenderam isso. Ainda não entenderam. Estão lutando contra a carne, estão brigando entre si, lutando contra o sangue, estão esquecendo que quem faz a obra maligna é Satanás, que está nos lugares celestiais, onde ninguém vê. Vai lá, semeia, né, uma briga no meio da família, aí a família está rindo, brincando no almoço de domingo, de repente começa a discussão do nada, é irmão contra irmão, é parente contra parente, um puxa a faca para o outro, e acontece a tragédia que a gente vê diariamente na televisão. E até às vezes no nosso redor. Às vezes está tudo bem, irmãos. De repente o marido vira casar, vou sair de casa, abandona a família. Quantas mães que abandonam o filho, irmãos, por causa de vício? A gente vê isso sempre acontecendo. Famílias estão se perdendo porque não estão enxergando que Jesus tem a solução que elas precisam. E aí, quando a pessoa não entende isso, ela obedece. E ela acha que é normal. E aí, os discípulos falam: Jesus, essa mulher está gritando, essa mulher não é do nosso povo, essa mulher não tem nem direito de estar atrás da gente. E era uma época, irmãos, que as mulheres não eram bem vistas andando atrás de homem, né? Era uma cultura que mulheres tinham que ficar dentro de casa trabalhando. Não, uma mulher atrás de um monte de homem lá gritando, igual uma desvairada. Melhor despedir para a gente não passar vergonha. Mas Jesus vê tudo, amém? Até o silêncio de Jesus é resposta. 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus olha para aquela mulher e fala: olha, eu vim para o meu povo, eu vim para aquele que crê. Eu não estou aqui para perder tempo. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Você ainda não se rendeu ao Senhor, não tem compromisso com você. Mas aí continua. 25. Então chegou ela e fez o que, igreja? Adorou. Ela já estava se rendendo ao Senhor quando ela tomou a decisão de sair de dentro da casa dela. Mas Jesus estava fazendo isso de maldade, igreja? Jesus estava testando a fé dela. Porque tem gente, irmãos, que quer, até igual aquele preguiçoso que eu contei no domingo aí atrás, né? Tem que cozinhar um arroz, cheio de fome. Vai lá, vai comer, mas tem que cozinhar um arroz, né? Tem que fazer. Tem gente que quer, irmão, mas não corre atrás. Fica lá: queria tanto que minha vida mudasse. Caramba, por que eu não pago o preço? Não vem para o culto, não faz a madrugada de oração, não faz um jejum, não faz uma consagração, não se rende aos pés do Senhor que essa mulher fez. Mas tem gente que é duro, irmãos. Tem gente que se acha tão suficiente. Só tantos anos da igreja, conheço tanto a Bíblia, mas não tem resposta alguma. Aí vem um dia fora, recebe a bênção. Aqui Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim. A pessoa está fraca das ideias. Aí o que aconteceu no 25? Então chegou ela e o adorou. O que é adorar a Deus? O que é adorar a Jesus? É reconhecer quem Ele é. Ela foi lá, se prostrou, adorou. E dizendo: Senhor, ela chamou Ele de quê? Senhor. Ela estava dizendo: a partir de agora o Senhor da minha vida, me socorra. Eu estou vindo aqui, deixei tudo para trás, porque eu preciso do teu socorro que só o Senhor pode me dar. Busquei ao Senhor e Ele enviou para mim o seu socorro. Davi dizia isso. Quando eu busquei ao Senhor, Ele enviou para mim o socorro. Quando a gente busca Deus, igreja, socorro vem. Amém? Não do jeito que a gente espera às vezes, né? Às vezes Deus até surpreende fazendo melhor. Como Israel, então você deve. Deus mandou chuva para eles? Não, tirou água da rocha. Mas tinha que crer que a rocha era minha água. Você entende agora? Deus tem as maneiras dele de trabalhar. A nossa parte, igreja do Senhor, é só crer. Deus não quer você fazer mais nada. Deus não quer que você fique pagando promessa, subindo a escadaria de certos lugares de joelho para conseguir uma bênção. Deus não quer que você venda tudo que você tem na sua casa, jogue aqui no altar aos pés do apóstolo, como era antigamente, né? No tempo dos apóstolos.
que você creia. Pastor, mas é tanta dificuldade, não é, igreja? Se você colocar a palavra de Deus para dentro, todo dia, pelo menos um pouquinho, você vai estar cheio da palavra de Deus. Quando você come muito, né? Um exemplo, vou falar de comida aqui para nós de janta, né? Para nós que estamos aqui, né? São 8 horas e 10 minutos por aí. É o horário de janta para muitos, né? Se você uma hora dessa for lá comer uma dobradinha, bastante batata, ai, pastor, não fala não, batata, recheada com carne seca, murcho, um monte de coisa. Se você comer uma porçãozinha, vai encher? Não. Com uma porçãozinha pequena, educada, não vai encher. Mas se você for guloso, vai não, vou comer mais, está gostoso, vou comer mais, está gostoso. Uma hora dessa, vai acontecer o quê? Você vai estar cheio, bastante cheio, não é assim? Se a pessoa vai estar cheia de quê? Comi tanto bucho e mexi. Estou quase botando bucho para fora. Espiritualmente, você tem que fazer isso para o seu benefício. Colocar bastante da palavra de Deus para dentro. Aí você vai estar cheio. Tudo que a sua boca falar vai ser da palavra de Deus. Vai ser palavras de fé, palavras de ânimo, palavras positivas, não palavras negativas. Tem gente que acaba não já fala palavra negativa. Tem gente que pede um conselho para o servo de Deus, fica assim, não, que a vida é assim, só dá conselho negativo. Por quê? Porque dentro está vazio. Às vezes o estômago está cheio de bucho, né? Cheio de batata com bucho, mas o espírito está vazio. Essa mulher se encheu no espírito, ela se encheu de fé. Senhor, socorre-me. Olha Jesus testando, 26. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos. O pão é o que, igreja? Palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então esse pão aqui não é pão, é palavra. Amém? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Se você pega algo precioso e dá para um monte de cachorrinho, eles vão fazer uma lambança, vão fazer uma bagunça, um vai querer comer na frente do outro e não vão aproveitar nada, porque pão não é para o cachorro. Amém? O cachorro tem que comer a raçãozinha dele, aquela comidinha um pouco mais leve, né? Um anguzinho ali de fubá, uma canjiquinha, porque isso aí não vai fazer mal para o animal. Mas se você começar a tacar pão para o cachorro todo dia, o cachorro vai passar mal. Por quê? O estômago dele não foi feito para digerir o pão. Para nós faz mal, irmão. Imagina um animal com o estômago mais sensível. Jesus estava falando, não posso pegar algo que é precioso e dar para qualquer um. Não é que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorro. O pregador fala isso aí. Jesus não estava menosprezando ela, nem xingando, nem ofendendo. Ele estava vendo se realmente ela queria uma mudança de vida. 27. E ela disse: sim, Senhor. Ela concordou com Jesus. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Lembra do centurião? Uma só? O que ela estava querendo dizer com isso? Jesus, se o Senhor fizer o mínimo por mim, já vai ser muito na minha vida. Querida igreja, que fé é essa? É uma fé maravilhosa dessa mulher, irmãos, que a gente precisa aprender a ter. Para a glória de Deus. Jesus, uma palavra. Tem gente que fica buscando, irmão. Eu vou na igreja tal, vai ter uma revelação, vai ter um pregador não sei das quantas, vai ter isso, vai ter aquilo. Se a simplicidade do Evangelho não te enche, né? Outros lugares, outras coisas não vão te encher. Tem gente que não está dando valor à simplicidade da palavra. Está sempre buscando algo mais, buscando. Ela não, ela falou assim: nem que for uma migalhinha desse pão da vida, eu quero. Nem que seja um pouquinho, uma palavra. E aí ela disse aqui, sim, Senhor, 27, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. 28. Então respondeu
Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é. Era uma fé pequena, igreja? Era uma fé comum? Era uma fé grande. Para alguém que vem da igreja hoje. Porque, irmãos, a igreja somos nós. Não é as quatro paredes. Isso aqui é apenas um ambiente para a gente cultuar o Senhor. Mas a igreja verdadeira é você e eu. A fé que Jesus procura na igreja tem que estar no interior. Quando eu entendo, Senhor, o Senhor tem uma palavra para salvar minha família hoje. O Senhor tem uma palavra para curar meus ossos hoje. O Senhor tem uma palavra para abrir uma porta, ninguém vai fechar essa porta. Essa fé que Jesus espera. Vamos será? Ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito para contigo, e seja isso feito para contigo, como tu desejas. Qual era o desejo dela? Simplesmente receber algo de Jesus que livrasse a filha dela, que trouxesse a harmonia de volta para o lar. Vai que essa menina tinha perdido a consciência, virou uma pessoa roubada, mentalmente prejudicada, virou um vegetal dedicado e não sabe. O diabo fez uma obra tão terrível que fez essa mulher mudar de vida. O diabo é assim, irmãos. E aí a pessoa, quando ela entende que Jesus muda a história, ela pega aquele problema e faz dele uma oportunidade. Jesus mudou não só a vida dessa mãe, mas mudou da filha também. Enquanto ela estava lá, dialogando com Jesus, mostrando as razões dela, como diz lá em Isaías 43, 26, mostrando as razões, dizendo por que ela largou tudo e foi aos pés dele, Jesus já estava trabalhando no coração daquela filha. Já tinha mandado anjos lá naquela casa, porque a menina não estava junto. Amém, igreja? A menina ficou lá. Hoje você veio sozinha aqui, mas você deixou pessoas que você ama na sua casa. Você tem parentes, você talvez não mora nem no mesmo estado que você. E você está preocupado. Jesus tem um exército de anjos, meu irmão. Anjos ministradores para nos servir. Se você não é em conformidade à palavra de Deus, ter essa grande fé, Jesus pode enviar um anjo lá na casa do seu familiar. Jesus pode enviar o Espírito Santo lá no coração de alguém. Jesus pode fazer. Lembra da oração da menininha? Eu quero meu pai de volta em casa. E Deus ouviu. O coração da mãe não queria. Quero ver seu neto está de ouro. Seu velho mata ele. Estava machucada, mas o Espírito Santo restaurou até o coração daquela mulher. A oração de uma criança de 10. Que julga ser uma criança de 10 anos? Né? Mas ela deu ouvidos à palavra de Deus. Se o serve para você, serve para mim. Se der nos ouvidos, não é para o meu melhor lugar. Essa mãe disse: eu quero a cura para minha filha. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? Santa. Então aqui nos mostra que a menina estava perturbada nas ideias. Imagina se ela corria igual louca no meio da rua, se rasgava a rua, se batia nas pessoas. Tem gente que tem problema mental que bate nos outros. Né? Eu já pastorei uma igreja, tinha uma pessoa com problema mental, você fala, quietinho, igreja. Do nada, virou para trás, deu um tapão no outro, para trás. Não sei. Tem uns que gritam, né? Então você sai correndo na rua, vai incorporar te ficando perturbado mentalmente. Não nasceu daquele jeito. Ele ficou perturbado. Dizem que foi uma feitiçaria que fizeram para ele. Ele andava de ponta a ponta no bairro e pedia um cigarro. Perturbado mentalmente. Não nasceu daquele jeito. Já entrou através de uma feitiçaria. Então, às vezes, não tem certas coisas acontecendo por inveja, feitiçaria, praga lançada. O que pode quebrar isso? A minha fé em Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Essa é a fé que ele precisa encontrar na gente. Amém? Aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Maravilha! Senhor meu Deus, tua presença
bem-vinda entre nós, porque temos plena convicção de que o Senhor falou aos nossos corações hoje. Que alguma palavra específica, ela entrou no campo da fé, para fazer a fé dessa pessoa grande. Algo, meu Deus, que despertou o desejo de ter uma vida diferente. Desejo daquela mulher, como Jesus disse, e faça como você desejou. O desejo dela era a filha normal de novo. Não se sabe a idade dela, mas para que tivesse constatado que ela não estava batendo bem da cabeça, que ela estava atormentada mentalmente. Talvez fosse uma adolescente já. Imagina como ficou o coração daquela mãe vendo a filha perdendo o juízo. Imagina as pessoas
Talvez você precise fazer como aquele homem. Senhor, me ajude na minha incredulidade. Quando aquele leproso que foi até Jesus, talvez achando que ele não teria coragem nem de tocá-lo, ele foi com o coração cheio de dúvida, mas uma parte dele tinha certeza. E Jesus olhou para a parte que tinha certeza. E aquele homem disse: se o Senhor quiser, ele pode me purificar. E Jesus falou: claro que eu quero, seja limpo. Ninguém que foi ao Senhor voltou de mãos vazias, meu irmão. Ninguém que reconheceu, que aceitou o Senhor, ficou desamparado. Pedro, quando aceitou a chamada de ser pescador de homens, o Senhor foi dentro da casa de Pedro para curar a sogra dele. O Senhor de obras completas. Ele é completo. Pois eu sigo um Deus que é grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pelas metades. Vou viver uma fase completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Lembre-se, pois eu sigo um Deus que é tão grande, com apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma fase. Eu vou viver
Meu Deus é o Deus de obras completas. O Deus de obras completas vai fazer surgir na hora certa. A hora é agora. E tomamos posse, Senhor. E agimos pela fé para a honra, para a glória do Senhor nosso Deus. Se tu crês, terás a glória do Senhor sobre a tua vida. Jesus advertiu, amado, não tinha dito: se creres, terás a glória de Deus. Ah, meu irmão, então creia. Seja conforme a tua fé, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Se você chorar, você vira o Senhor com alegria, para a glória de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Queridos, olha, essa é a palavra que cura, salva e liberta. Esse é o Jesus que servimos. Amém?